E aí, pessoal, beleza? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai destrinchar a interação entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal na eleição de São Paulo. É isso aí. E a gente tem um material incrível para analisar. A entrevista deles teve momentos tensos, viu? Teve a provocação, teve a acusação. Pois é, o Marçal não aliviou para o Boulos, não. Mas o que me impressionou foi justamente a postura do Boulos diante de tudo isso. Ele se manteve calmo, né? E usou as críticas a seu favor como oportunidade para mostrar suas ideias e quem ele é. Mandou bem, né? E a gente vai ter a ajuda do analista político Fernandes Filho para entender tudo isso. Aliás, ele fez um comentário hilário sobre a origem de alguns políticos. Ah, o Fernandes Filho não perdoa, né? Adoro o humor ácido dele. Mas falando sério, essa tranquilidade que o Boulos mostrou é essencial para um líder, né? Principalmente numa cidade complexa e diversa como São Paulo. Total. E a gente vê essa capacidade de diálogo, de ouvir o outro, até nos momentos mais tensos da entrevista. É importante para construir pontes, né? Sem dúvida. E essa capacidade de conectar com as pessoas, de construir pontes, se reflete nas propostas do Boulos, né? Sim, ele fala sobre moradia, saúde, educação. E não são só promessas vagas, ele apresenta planos de ação, sabe? Com detalhes de como pretende fazer as coisas acontecerem. Dá pra ver que ele se preparou, né? Ele fala sobre construir novas moradias populares, reformar hospitais, ampliar o acesso à saúde. E ele pensa no impacto a longo prazo, em melhorar a infraestrutura em áreas que foram negligenciadas por tanto tempo. É um alívio ver alguém pensando no futuro da cidade, né? Mas nem tudo foram flores nesse papo. Teve atrito também, né? A ausência do Boulos no debate da Veja, por exemplo, gerou bastante comentário. É verdade. Mas ele justificou, né? Diz que não queria participar de um palanque de ataques, que queria um debate de ideias propostas. Ele defendeu que o formato do debate não contribuiria para um diálogo produtivo, né? Exato. E aí a gente entra em outra questão polêmica. A visão do Marçal sobre prosperidade. Ele coloca muita ênfase na riqueza material, né? E usou uma analogia provocativa. Será que a gente pode medir o sucesso de líderes como Jesus pelo saldo bancário deles? É de fazer pensar, né? O que realmente define sucesso? Riqueza material ou bem-estar social? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? O Boulos, por exemplo, tem uma visão mais ampla de prosperidade, que inclui justiça social e igualdade de oportunidades. E aí a gente vê um choque de visões, né? De um lado, foco no individual, no sucesso financeiro. Do outro, a ênfase no coletivo, no bem-estar de toda a sociedade. E essa divergência reflete a divisão que a gente vê no eleitorado, né? É um desafio e tanto para qualquer candidato. É verdade. Entender essa divisão, as motivações de cada grupo é essencial para construir um futuro melhor para São Paulo. Com certeza. Mas a gente continua essa análise na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado. Até lá. E aí, de volta para nossa análise, a gente ficou naquela pergunta. Será que o Marçal teria chance no segundo turno com uma postura mais moderada? Pois é, fica a dúvida. Mas antes de seguir por aí, acho que vale a gente pensar no papel da mídia nessa eleição. Boa. A gente estava falando da decisão do Boulos de não ir no debate da Veja, né? Isso levanta questões importantes sobre a influência da mídia na política. Sem dúvida. Ele falou que o formato do debate não ia permitir uma troca de ideias de forma respeitosa, né? Ia virar palco para ataque, para sensacionalismo. Parece que o foco da mídia hoje em dia é gerar polêmica, né? Atrair cliques, audiência. Em vez de trazer informação de qualidade, né? É a tal da cultura do ódio. É isso aí. Manchete bombástica, frase de efeito fora de contexto. É um bombardeio de informações que mais confunde do que esclarece, né? E aí fica difícil para a gente, como eleitor, saber no que acreditar, né? Como filtrar o que realmente importa. É um desafio e tanto. A gente precisa ser crítico, questionar o que a gente vê e ouve, buscar diferentes fontes de informação. E cobrar da mídia uma postura mais responsável também, né? A gente precisa de uma cobertura política que priorize a verdade, o contexto, o debate de ideias. Com certeza. Não podemos nos deixar levar por manchetes sensacionalistas ou discursos inflamados. É isso aí. A gente precisa formar nossa própria opinião com base em informação de qualidade. E aí, com essa postura crítica, a gente consegue analisar melhor as propostas dos candidatos, entender qual deles representa nossos valores, nossas ideias para São Paulo. Falando em eleitores, acho que a gente precisa voltar naquela questão da aparente desconexão entre os problemas da cidade e o apoio ao Nunes, né? É verdade. Como explicar esse apoio mesmo com tantos desafios? Eu tenho algumas ideias. Primeiro, pode ser que parte dos eleitores não tenha real noção da gravidade da situação, sabe? Sei, consomem informação de fontes que minimizam os problemas, né? Exato. Outra possibilidade é que, mesmo cientes dos problemas, muitos eleitores se sintam impotentes para mudar a situação. Aquele lance de, meu voto não vai fazer diferença. É um sentimento perigoso, né? A apatia, o cinismo. Isso só beneficia quem já está no poder. E a gente entra num ciclo vicioso, né? As pessoas não acreditam que o voto delas importa, então não se engajam na política. E os problemas continuam. Tem também o fator medo, né? Verdade. Muita gente prefere o conhecido.
mesmo que não esteja funcionando, do que arriscar uma mudança. É o medo do novo, né? E esse medo pode ser manipulado, a gente sabe. Com certeza. Uhum. Mas a gente precisa ter esperança e acreditar que as coisas podem melhorar. É isso aí. E a gente pode construir um futuro melhor para São Paulo se a gente se engajar, participar, fizer a nossa parte. E essa participação começa com a gente se informando, analisando as propostas, escolhendo o candidato que a gente acredita que vai trabalhar para solucionar os problemas da cidade. Exatamente. O voto é nossa arma mais poderosa para transformar a realidade. É isso aí. A gente precisa se lembrar disso. E São Paulo precisa de líderes que não tenham medo de enfrentar os desafios, que busquem soluções inovadoras, que estejam comprometidos em construir uma cidade mais justa, sustentável e próspera para todos. Concordo. E na próxima parte a gente volta para discutir o que tudo isso significa para o futuro de São Paulo. O que a gente pode fazer para garantir que nossa voz seja ouvida. Fica ligado. E aí, pessoal? Chegamos à parte final do nosso mergulho. A gente analisou tudo, o Boulos, Marçal, a mídia. E agora, o que a gente tira de lição para São Paulo? Pois é, né? Que rumo a gente quer para nossa cidade? Essa eleição tem um peso diferente, né? Uma sensação de urgência, sabe? Verdade. A gente tem os desafios de sempre, né? Desigualdade, falta de moradia, saúde precária. E a crise ambiental, que a gente já sente os efeitos e vai piorar se não fizermos nada, né? O cenário não é dos mais animadores. Mas, por outro lado, essa eleição é uma chance de mudar, né? De escolher alguém que realmente encare esses problemas. E aí que entram as lições da conversa do Boulos com o Marçal, né? Lembra como o Boulos focou em soluções reais? Ele não fez promessas vazias, né? Apresentou plano de ação com detalhes de como ia fazer acontecer. Exatamente. E ele pensa no longo prazo, não só na próxima eleição, né? Isso que é importante, né? Pensar no futuro da cidade, no legado que a gente vai deixar. São Paulo precisa de um líder com essa visão, né? Que não tenha medo de tomar decisões difíceis, de pensar fora da caixa. Alguém que entenda que prosperidade não é só dinheiro, né? É ter uma cidade justa, sustentável, com oportunidades para todos. É isso aí. Essa eleição não é só sobre escolher um prefeito, é sobre decidir que futuro a gente quer para São Paulo. É sobre qual legado a gente quer deixar para as próximas gerações, né? E aí, meu amigo, entra o poder do voto. É sua chance de moldar o futuro da cidade. Não deixe a apatia te dominar. Não deixe o medo te paralisar. Informe-se, analise as propostas e faça uma escolha consciente. O seu voto decide. O futuro de São Paulo está na sua mão. Para a gente fechar com chave de ouro, uma mensagem. Independente de quem você apoia, vamos manter o respeito, o diálogo. É isso aí. Vamos ouvir diferentes ideias, trabalhar juntos para construir uma cidade melhor. Afinal, a gente está no mesmo barco, né? As decisões de hoje impactam o futuro de todos nós. É verdade. Que a gente faça escolhas sábias, pensando no bem de São Paulo. Valeu, pessoal. Até a próxima. E que venham as urnas. É isso aí. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.